Olá, meu querido, minha querida. Eu fui gravar o vídeo aqui, comecei a espirrar. Então, estamos numa situação política muito interessante, né? Aqui no Brasil, em relação à eleição. É muito importante a gente falar sobre isso, porque, na verdade, nós somos cidadãos da terra também, né? E temos, claro, direitos e deveres, obrigações, né? Com o nosso país. E o que acontece é que a gente tem que ter uma visão ótica do que está acontecendo aí fora, né, pessoal? Aí fora, veja bem aqui o que está acontecendo na Nicarágua. Aqui na Nicarágua, esse bispo aqui da Igreja Católica, né, ou seja, ele foi preso, né? Ou seja, o presidente de lá, ele está realmente ele está reagindo contra todos aqueles, claro, que se opõem, né, àquilo que, infelizmente, a maioria da população não aceita, né? Ok, pessoal. Nós temos aí a situação aí do candidato, né? Aí desse candidato aí, ele está justamente dando um discurso aí, né? Discurso que, na verdade, é um discurso que é opressor, né? Ou seja, na visão dele, nós que somos a igreja, que posso dizer que é a maioria, porque o Brasil é o maior país católico do mundo, né? E aí vem aí os evangélicos, não é? Então ele opina que nós não devemos ter partido. Ou seja, na verdade ele está querendo dizer o quê? Que você não tem que ter uma opinião política, que você tem que ser, enfim, não é? Ou seja, é algo totalmente desconexo no século XXI, não é? Uma pessoa pensar dessa forma, porque na verdade nós temos a liberdade de escolha, não é? Ou seja, de opinar, porque nós vivemos numa democracia, né, pessoal? É uma coisa assim que é até terrível, não é? Esse pensamento aí dessa pessoa aí, não é? Nós que somos evangélicos, claro, nós defendemos os princípios, né? Os princípios da vida, os princípios, enfim, da família, não é? E tudo mais, aquela questão toda. E o que acontece é que nós somos cerceados nos nossos direitos, até de opinião, não é? Temos aí também a questão da liberdade de imprensa, né? Que todos os regimes socialistas no mundo, eles não podem conviver com duas coisas principais na sociedade, que é justamente conviver com pessoas que professam a fé, porque as pessoas que professam a fé, elas são como um calo no sapato deles, não é? Porque elas vão protestar, elas vão ser do contra, e pessoas que são do contra, por eles, são vistos assim com maus olhos, entende? Porque, na verdade, eles querem manipular, no caso, as opiniões, querem manipular a fé da pessoa e querem intervir o Estado, ele quer entrar e intervir aonde ele não foi chamado, né? Ou seja, aquela questão do Estado laico, mas cada um tem que respeitar, não é, a religião do outro, né? E eles não querem respeitar, eles querem impor, querem, enfim, como se diz, criar aí uma bolha, como diz a história, né? Que é justamente para convencer a sociedade no caso, que nós não devemos exercer os nossos direitos, né? Então eles querem tirar os direitos, né, nosso de candidatar, seja qual for o cargo político. Eles querem, no caso, normatizar a igreja em certas situações, não é? Não tem como não, pessoal, não tem como o regime socialista governar sem intervir na igreja hoje, porque como eu disse, nós somos um calo no sapato para eles, tá certo, pessoal? Então, ainda dá tempo de você repensar, de você falar com sua família, você que está, não é, aí do outro lado, você tem ainda a oportunidade de parar e pensar. Aqui mesmo, vizinho aqui, daqui onde eu moro mesmo, tem várias pessoas aqui que a gente vê todo dia aqui da Colômbia, né? Eles aqui pedindo dinheiro aqui em semáforo, né? Mulheres aqui em frente da lotérica, pessoas pedindo dinheiro para se alimentar, tudo fugiram dos seus países, não é? Você vê aí na TV aí todo dia uma informação em relação a esses países, por exemplo, a Argentina, a Nicarágua, né, que está aí perseguindo aí, ó, está perseguindo aí a Igreja Católica, está perseguindo aí, não é, justamente, como se diz, perseguindo os padres, os bispos, não é? Ou seja, prendendo, né, mandando prender, não é? E tudo mais, aquela questão toda. E tudo isso nós temos que, como dizia meu avô,
colocar a barba de molho, né? Porque de repente pode vir aqui para o nosso lado. A minha opinião em relação à igreja, se no caso o candidato Meliante ganhar, o que é que vai acontecer? Eu digo assim, pessoal, porque infelizmente o brasileiro ele é mal informado, não é? Ou seja, nessa questão de descondenação, isso aí é para enganar o povo, porque na verdade o que aconteceu, eu vou fazer uma pergunta para você, você vai concordar comigo. Por exemplo, se uma pessoa, vamos supor que ele cometa um crime, mata alguém no estado, certo? Da federação, se ele for para os outros estados, ele deixa de ser criminoso? Não, pela lei não, ele continua sendo criminoso, entendeu? O que houve ali foi o quê? Influência, não é? Influência política, influência de favores, de amizade, coisa assim desse tipo, entendeu? O que acontece é que o processo foi anulado naquela jurisdição, para você que não entende, mas o processo ele foi transferido como uma pequena parcela da mídia, não é? Infelizmente, prefere afundar o barco com tudo. O que acontece é que eles disseminaram e colocaram na mente do povo de que o meliante ele é inocente, mas perante a lei ele não é inocente, ele é condenado em 26 processos, tá certo? Foi absolvido por amizade, por influência e coisa assim desse tipo, e eu queria que você entendesse isso. Então, pessoal, nós vamos, como se diz, passar, como se diz, a igreja, se acontecer, não é? Do meliante ganhar, o que é que vai acontecer com a igreja? Essa é a pergunta e eu vou lhe dar a resposta agora. O que vai acontecer com a igreja, independente se vai haver ou não perseguição, porque se realmente acontecer, eu tenho certeza 100% que vai ter perseguição no Brasil. Eu acho até isso aí, por um lado, bom, muito bom, excelente essa situação aí. Eu acho muito bom. Sabe por quê, pessoal? Porque, na verdade, o brasileiro, principalmente os que professam a fé, eles, na verdade, têm que entender o seguinte, que a igreja, ela não deixa de existir em nenhum tipo de governo, não. Você vê na China, a China, o evangelho cresce assustadoramente, perseguição, gente morrendo, todo dia tem um caso diferente, e outros países aí, mas a igreja não deixa de crescer não, porque a igreja, ela não é o templo é um ambiente que a igreja se reúne, a igreja, ela está aonde estiver as pessoas, entende? E o que acontece é que a igreja, se tiver de acontecer, ela vai crescer mais ainda, porque na verdade não tem quem apague o fogo que começou há 2000 anos, há mais de 2000 anos, né? Não é nenhum sistema de governo que vai apagar não, entendeu, pessoal? Então, se vier, é para purificação, é para justamente despertar, quem sabe até um avivamento no Brasil vai vir debaixo dessa situação toda, né? Eu não estou prevendo, porque eu não sou de estar prevendo nada, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, se acontecer, claro, foi por permissão de Deus, e se Deus permitiu, é justamente para que aconteça algo maior com a igreja, para que o povo desperte, não é? Então essa é a minha opinião, e vocês já sabem, 22 e confirma, tá certo? Eu estou aqui opinando porque a gente ainda está num país democrático, não é? E ainda a lei permite opinar. Tá bom, pessoal? Então repense, tá certo? Se você repensar, você vai tirar suas conclusões, tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.